Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui improvisando essa aula e desconsidere aí algum erro que porventura venha a acontecer, né? Mas é um momento novo tanto para vocês como para a gente, né? Então, meu nome é Diego Farias, sou professor de Filosofia e Sociologia do Instituto Queiroz. Estou apresentando porque, evidentemente, o vídeo vai para o YouTube, como é domínio público, alguém pode, né, acessar. Então, essa aula é destinada para o primeiro ano do ensino médio do Instituto Queiroz. Eu quero inicialmente apresentar, né, vocês o nosso tema. Essa é uma aula de revisão do capítulo 1, porque a nossa prova, seja de filosofia ou sociologia, é inerente ao capítulo 1 somente, então você vai estudar apenas o capítulo 1. Assim está a proposta da prova de vocês. Do que trata o capítulo 1? Trata sobre a atividade filosófica e o surgimento da filosofia. Portanto, pegue aí o livro, né? Vou esperar um pouquinho, pegue o livro e abra logo lá na página de número 8. Nós vamos já consultar essa página porque eu vou tentar revisar esse conteúdo. Portanto, nós fizemos 3 aulas sobre o capítulo 1, por isso que eu dividi basicamente em 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre o que é filosofia e o seu surgimento. O segundo está falando sobre as condições históricas do nascimento da filosofia. E os 2 últimos tópicos, né, falam sobre as teses, sobre a origem da filosofia. Portanto, vamos iniciar aqui com o tópico que fala sobre o que é filosofia. E essa primeira proposta nós já estudamos, ó, percebe que cada tópico desse foi uma aula, está fazendo uma aula sobre isso, uma aula sobre isso e uma última aula sobre isso. Ok? Então já quero deixar aqui a opção de material de estudo. Você vai estudar por aquilo que eu registrei no caderno, inclusive você pode estar, inclusive, registrar também isso no caderno, no material da revisão. Você vai estudar pelas questões que eu resolvi com você no livro e as questões que eu vou enviar via maestro, né, para você fazer via plataforma, ok? Então nós temos aqui o primeiro ponto que fala sobre o que é filosofia. Eu já começo falando sobre essa diferença porque o livro vai trazendo isso para a gente. A diferença entre filosofia e mitologia. A primeira proposta é o que caracteriza o conhecimento filosófico. Então, nós aprendemos que o conhecimento filosófico ele não é qualquer tipo de conhecimento. O conhecimento filosófico é aquele que é organizado segundo critérios racionais, é aquele que é organizado segundo domínios racionais. Portanto, senso comum, conhecimento místico, conhecimento artificial, eu acho, isso não faz parte do conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele tem como característica a racionalidade e o valor lógico. É um saber que tenta desnaturalizar as coisas. Você vai lembrar do Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, que uma das propostas do Sócrates era justamente isso. A proposta do Sócrates era justamente levar o homem ao conhecimento racional, levar o homem a desconsiderar qualquer conhecimento que ele tenha e que veio por meio de conhecimento da tradição, do senso comum, para se apegar a um conhecimento racionalmente comprovado. Portanto, a filosofia se caracteriza por ser um saber crítico, que tenta buscar entender as coisas de forma racional, de forma crítica. Então, quando eu uso essa palavra crítica, dá para você compreender que o que é crítico? Crítico é aquilo que é um conhecimento mais sistematizado, é um conhecimento que está por trás, portanto, conhecimento que busca a verdade das coisas. Então, todo conhecimento filosófico passa por isso. Por isso que essa questão é importante, porque a sua prova pode trazer uma questão sobre o que é o conhecimento filosófico, qual a diferença entre conhecimento filosófico e conhecimento do senso comum, ou qualquer outro tipo de conhecimento. Então você já sabe que a filosofia, né, vai sempre buscar o critério, a razão, algo que você possa encontrar uma explicação lógico-racional. Então esse é o primeiro tópico, né, que trata sobre essas questões, principalmente sobre essa diferença. Né? Inicialmente a gente tem que aprender que a filosofia ela nasceu como distanciamento da mitologia. Né? Então as questões que são abordadas pela filosofia irá seguir agora uma explicação natural. Por isso que lá na página 11, peguei aí a página 11 do livro de vocês, a partir da 8, melhor dizendo, porque tem um tópico interessante, né? Porque ele apresenta para a gente o que é o conhecimento filosófico, e a partir da página 8
ele vai falando sobre os campos e os temas de procedimento do saber filosófico. Ou seja, se inicialmente ele apresenta o que é um conhecimento filosófico, como ele se caracteriza, o que é um conhecimento filosófico, agora ele está abordando sobre os temas, sobre os assuntos, o que a filosofia decidiu investigar, o que ela investiga. Aí ele vai fazendo uma análise, ele vai descrevendo para a gente, tudo o que a filosofia estudou e estuda. Então ele primeiro vai falando sobre os filósofos pré-socráticos. Nossa prova não vai tratar dos filósofos pré-socráticos, isso é o capítulo 2, lembrando que a nossa prova, seja de filosofia ou de sociologia, é sobre o capítulo 1, ok? E o capítulo 1 é só o nascimento da filosofia, somente isso. Então, ele irá falando aí, página 8 tem, campos, temas e procedimentos do saber filosófico. Eu vou só comentar para que você entenda essa parte, né? Porque na sua prova pode cair alguma questão sobre o que a filosofia estuda. Então, está inclusive em negrito as palavras. Fala sobre o elemento primeiro, que é a filosofia pré-socrática, que estudou a cosmologia, quer dizer, a explicação a respeito da origem das coisas. Fala sobre a metafísica, né, que a gente vai ver isso com Platão, né, a ideia de você estudar a composição das coisas. Fala sobre a dialética socrática, isso na página 9, aí você passa para a página 10. Fala sobre a lógica, que é um campo da filosofia. Fala sobre a antropologia filosófica, nós começamos esse assunto, lembra? Quando nós começamos a estudar o capítulo 3, que é sobre Sócrates. Sócrates, então, vai estudar o homem e seus temas, ok? Fala sobre a filosofia moral, é o tema da filosofia política, a filosofia a respeito do conhecimento, a filosofia a respeito da ciência. Portanto, essa parte eu só queria comentar porque está no seu livro e, portanto, pode ser algo de uma questão da prova, os temas que a filosofia estuda, ok? Vamos voltar aqui para o nosso segundo ponto. Então, o primeiro ponto fala sobre filosofia e como ela se caracteriza e a diferença da filosofia para os outros tipos de saberes, sejam eles do senso comum, desprovidos de racionalidade lógica, ou seja eles míticos. O segundo ponto fala sobre a origem, e essa parte aqui é importante porque nós estudamos as condições históricas e sociais para o nascimento da filosofia. Por exemplo, nós vimos isso lá em sala, né, sobre quais os acontecimentos que foram necessários para o nascimento da filosofia. Então você vai pegar o livro, lá na página 18, eu vou só relembrar você como foi que nós estudamos essa parte. Então tem aí, página 18, lá nessa paginazinha, 18, e nesse tópicozinho, que está os pontinhos aí, ok? Tem os pontinhos azuis. Então, por exemplo, fala sobre as condições materiais. Então eu falei para vocês sobre as viagens marítimas, como essas viagens possibilitaram que o homem grego ele visitasse regiões que até então eram povoadas por grandes mitos e grandes monstros. Então ele conseguiu perceber visualmente que isso não era verdade. Fala sobre o desenvolvimento comercial e urbano, né? O desenvolvimento comercial e urbano é algo que foi importante porque trouxe uma materialização maior nas relações. O desenvolvimento do alfabeto, o desenvolvimento das cidades, por isso que eu coloquei a questão aqui da cidade, da ágora, isso é importante, né? Perceba que o nascimento da filosofia está atrelado ao desenvolvimento da cidade, ou seja, a cidade é um ambiente mais urbano, portanto um ambiente mais racionalizado. Por isso que a questão da ágora, da praça, né? Essa aqui é importantíssima, né? A praça e a ágora, né? A ágora é praça no grego. A ágora é importantíssimo para o nascimento da filosofia, porque é o espaço onde há o debate, né? Por isso eu coloquei a palavra, né? Quer dizer, discurso, quer dizer, que é uma cultura muito da palavra, do argumento, né? Uma cultura muito do argumento, daí o papel dos sofistas que nós já estudamos em sala. Portanto, a ágora é um espaço onde esses indivíduos se reúnem para falar de filosofia, para debater sobre os assuntos políticos da polis, da cidade, ok? E o uso da palavra é extremamente importante aí nesse momento, ok? A nossa última parte aqui do vídeo, importantíssimo, trata sobre as teses sobre o nascimento da filosofia, porque surge a grande questão. A filosofia é uma invenção inovadora dos gregos? Foi os gregos realmente que inventaram a filosofia? Ou eles receberam contribuição de algum povo? A filosofia ela é uma ruptura radical com o mito, portanto ela está diametralmente oposta à explicação mitológica, ou ela tem, ou na explicação filosófica há elementos
míticos. Então segue aqui as duas propostas que eu tentei dividir de uma forma mais didática assim. Ó. A primeira tese fala sobre o seu surgimento. Essa é a tese sobre o surgimento, ou seja, como a filosofia surgiu. Essa é a primeira tese. E nós temos duas propostas. A primeira proposta diz respeito a ocidentalista, fala de ocidente, portanto está falando evidentemente ligados a nós, né? Que também nós chamamos de milagre grego, que seria que a filosofia nasceu na Grécia e os gregos foram totalmente inovadores. Ou seja, os gregos, por si só, sem influência de nenhum outro povo, criou e inventou. Portanto, a filosofia é uma invenção originária dos gregos. Essa é a tese ocidentalista, que recebe o nome de milagre grego. A ideia de milagre é justamente que os gregos inventaram isso. Ok? Ou a outra tese seria a orientalista. A orientalista seria justamente o quê? A orientalista seria de que os gregos receberam influência dos povos orientais. Portanto, a filosofia não seria uma invenção original deles, mas eles em contato, em influência, em diálogo com outros povos. Então, sobre o surgimento, eu tenho essas duas propostas. A primeira, a ocidentalista, que chamamos também de milagre grego, e a segunda proposta seria a orientalista, que seria a contribuição dos povos dos orientes. Isso diz respeito ao seu surgimento. A segunda proposta diz respeito às suas características. Então, a primeira diz respeito ao surgimento, né? Se foram os gregos que originalmente criaram ou não. A segunda proposta diz respeito às características da filosofia. A primeira proposta fala sobre a continuidade entre mito e filosofia, ou seja, de que a filosofia, ela, mesmo sendo um saber racional, mesmo sendo um saber lógico, ela ainda traz elementos míticos, ou seja, ela recebe influência direta da mitologia. Ou se há uma descontinuidade, ou seja, uma cisão, ou seja, uma separação radical entre o que é saber mitológico e saber filosófico. Logo, nessa proposta descontinuista, não há influência mítica, mitológica sobre a filosofia. Ok, pessoal? Então, assim, de forma geral, isso é o resumo do capítulo 1, que é o capítulo que você vai estudar, ok? É um resumo. Então, eu tentei aqui sintetizar os pontos que eu expliquei em sala para você. O que você vai fazer? Você vai resolver as questões que eu vou enviar via Maestro da plataforma e você vai ler esses pontos que eu tentei explicar aqui nessa primeira videoaula, né? Lembrando, desconsiderem qualquer erro, porque é tudo muito novo pra gente e a gente vai se adaptando, né? Com certeza que as próximas será bem melhor, ok? Então, assim, leia aquilo que eu expliquei no caderno, assim como também você irá resolver as questões que está no livro. Umas eu já resolvi. Se você resolver umas e não achar, se tiver algumas lá para resolver que não tem gabarito ainda, você me manda um zap no privado e eu vou com certeza enviar o gabarito para vocês, ok? Então, boa prova, bom estudo. Qualquer coisa você envia a sua dúvida, ok? Abraço, até mais.